Oi, pessoal! Estamos chegando com o Ação Parlamentar e hoje a gente mostra para você como é o trabalho realizado nos gabinetes dos 21 vereadores aqui da Câmara Municipal. Também tem informação sobre meio ambiente. Você sabe como requisitar o plantio de uma árvore na cidade? Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. E um projeto de lei que tramita na Câmara pretende implementar campanhas de doação de sangue e de medula óssea em eventos realizados na cidade. E você vai conhecer também a história de Alberto Simões. A gente começa o Ação Parlamentar de hoje com informação sobre o trabalho legislativo. Os 21 vereadores da Casa são eleitos para representar a população e pensar leis e políticas públicas que atendam às demandas que surgem na cidade. Esse trabalho inclui ouvir munícipes e, para isso, os parlamentares contam com uma equipe que atua também nos gabinetes. Gabinetes são pontos de encontro entre os vereadores e os cidadãos. Na Câmara são 21, divididos em 2 corredores que ficam ao lado direito do hall de entrada, um no térreo e outro no primeiro andar. Cada vereador tem o seu e a identificação fica logo na porta. É aqui que as principais reclamações, pedidos e outras demandas chegam ao Legislativo. Então chega aqui problema de IPTU, de árvore, de saúde, de regularização fundiária, de tudo, né? De tudo que você possa imaginar chega aqui. Então nós falamos assim, olha, isso daqui você tem que fazer isso daqui você tem que abrir processo, isso daqui você liga para um 56, aí liga para um 56, passa o número do protocolo para a gente cobrar também, ajudar a encontrar o caminho das pedras. Como o que fazer para tal problema, o que fazer para tal problema, por onde indicar tudo para elas, ensinar elas, principalmente a ser independente, né? Porque eu acho que é importante a população também saber, aprender e correr atrás dos seus direitos. O mínimo que a gente pode fazer para o cidadão que vem aqui é dar atenção, é tentar ajudar no que puder, tá certo? Isso é o mínimo que eu peço deles, tá certo? Receber as pessoas, olhar no olho, procurar entender o que a pessoa está buscando e a gente se colocar à disposição para ajudar naquilo que a gente puder ajudar. A Aline trabalha em um dos gabinetes da Câmara e, segundo ela, o dia a dia é corrido. O lugar recebe várias pessoas todos os dias. Os pedidos são diversos, mas, no geral, a busca é por apoio dos parlamentares para alguma melhora ou serviço de manutenção nos bairros. A gente deixa tudo, cada um responsável por uma coisa para facilitar mais, mas independente disso também, todos estão empenhados a trabalhar junto. Graças a Deus, a gente tem uma procura muito grande aqui de munícipes, não só da Zona Sul, porque o vereador ele é lá da Zona Sul, mas de toda a região, né? Na verdade, o vereador, ele é o vereador da cidade, né? Hoje em dia, a gente tem uma procura muito grande por ele de todas as regiões da cidade. E a estrutura de um gabinete é formada por vários profissionais. Eles são divididos entre funções para um objetivo em comum: facilitar a comunicação com os moradores. Eu sou chefe de gabinete, então aqui o que eu faço? Eu distribuo as tarefas para todos aqui do gabinete, cada um tem a sua parte de colaboração e também faço a agenda do vereador. Então, todo mundo quer falar com o vereador, marcar um horário com o vereador, eu que faço essa agenda, que cuido disso daí para ele. A Câmara está sempre aberta aos moradores que precisam do apoio dos gabinetes. O acesso é simples, basta informar o nome do vereador que queira visitar na recepção. Após um breve cadastro, o visitante recebe um cartão de acesso e pronto, é só seguir para os gabinetes. E assim que chegar no gabinete escolhido, siga a instrução da porta. Entre sem bater e fique tranquilo, aqui você está em casa. O entre sem bater já é vamos dizer assim, uma frase que deixa a pessoa assim autorizada a chegar e abrir a porta do gabinete, né? Não precisa bater, será que eu posso entrar? Isso já é para dizer para ela, seja bem-vindo, pode entrar. E esse contato com os cidadãos é definido pelos vereadores como indispensável e essencial para que os parlamentares conheçam as demandas da população.
Garantir que a opinião dos moradores seja ouvida é contribuir com o desenvolvimento da cidade. As pessoas precisam, né? Nós, vereadores, somos eleitos para representar o povo. E eu não posso me eximir disso, eu tenho que estar em função do povo, tá? E isso eu distribuo para a minha equipe, essas ações que a gente possa fazer para ajudar as pessoas. Aqui a gente ajuda as pessoas a deixar um currículo mais apresentável, mais em condição, né? A gente encaminha as pessoas para a questão de saúde, que muitas procuram, né? Educação, a questão das escolas, enfim, todas as demandas que tem, chega aqui, a gente faz um encaminhamento. O meu gabinete todo já tem experiência, já faz o atendimento. Muitas vezes eles mesmos providenciam os ofícios, requerimentos, indicações, e eu só acompanho esse fluxo. E uma coisa muito importante também que eu acho é que nós temos também a competência, né, a obrigação de estar fiscalizando os atos do Executivo, da Prefeitura, e também, né, pesquisando o projeto de lei em todas as cidades que teve êxito, que está funcionando, para a gente seguir esses modelos exitosos para trazer para São José também. Então é um monte de coisa, mas sempre em prol da população. Quando a gente pensa em uma cidade agradável, que proporcione qualidade de vida para a população, não tem como deixar de lado a arborização. Nada como a sombra de uma árvore em dias de calor, não é mesmo? Isso sem falar, claro, na qualidade do ar, que também depende de áreas verdes. E para colher esses benefícios, o poder público precisa planejar como vai ser feito o plantio das árvores aqui no município. E a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal acompanha esse trabalho. E a população também, claro, pode participar. Mas é importante destacar que existem critérios para realizar o plantio de mudas. Em meio aos prédios e avenidas da cidade, as árvores proporcionam bem-estar. A gente respira bem, né? Basicamente eu estou voltando de Guarulhos, onde eu estava morando. Meus filhos moram aqui, então eu estou retornando. E aqui eu todo dia faço caminhada na parte da manhã, na parte da tarde. Eu acho que é bastante aprazível. Não, é bom demais, né? A gente até parece que está respirando um outro ar, né? Assim, parece que a temperatura fica mais gostosa, né? É tudo de bom. Mas a função delas nos centros urbanos vai muito além da sensação de conforto. Elas ajudam a manter o equilíbrio ecológico. Todo o serviço que ela faz em termos de manutenção climática, umidade relativa do ar, e até mesmo a questão do sombreamento, né, que traz um conforto térmico. O serviço ambiental, por exemplo, de minimizar o efeito da temperatura. Né? Você ter estratos de árvores em praças públicas é muito mais interessante do que uma vegetação rasteira. Você consegue, pelo sombreamento, minimizar os efeitos da temperatura. Isso é um efeito ambiental. Diante das mudanças climáticas, as áreas verdes cumprem outro papel indispensável. Reduzem o risco dos impactos provocados por eventos extremos. Com os eventos extremos de inundação, por exemplo, as árvores elas funcionam como um receptáculo, né, dessa chuva torrencial. Então, as folhas e a copa das árvores elas funcionam como uma espécie de amortecedor dessa chuva. Ao diminuir a velocidade, ela também faz com que essa água infiltre no raio onde ela tem permeabilidade, né, que é embaixo da árvore, minimamente. Essa água vai infiltrar lentamente, vai atingir o aquífero subterrâneo ou o lençol freático ou aquífero subterrâneo e vai, inclusive, proporcionar uma recarga, né, um reabastecimento desses lençóis, ao invés de deixar essa água escoar e gerar inundação, por exemplo, no meio urbano. Com o processo de urbanização, os espaços para o plantio de árvores ficaram cada vez mais escassos e a busca pela sustentabilidade exige planejamento. Um cuidado previsto nas políticas públicas da cidade. Em 2019, uma lei aprovada pela Câmara autorizou a Prefeitura a elaborar um inventário arbóreo para o município. 2 anos mais tarde, outra lei garantiu a criação de um plantio de substituição das espécies consideradas inadequadas. Por que nós fizemos isso aí? Para saber exatamente
Quantas árvores nós temos na cidade, na zona urbana, a espécie e o estado dela, fitossanitário e idade. Então, e aí tem lá o QR Code em cada uma dessas árvores, ainda não está 100%, mas o QR Code é exatamente para você acompanhar a árvore, acompanhar a vida dela. Ela fica doente também, ela tem problemas. Especialista em sustentabilidade, o pesquisador Wilson Cabral afirma que as políticas públicas precisam concentrar esforços em locais com pouca cobertura verde e apostar no plantio massivo. Eu chamo a atenção dos maciços arbóreos, porque não adianta também ter várias árvores separadas, né? Então é importante que a gente tenha capacidade, conserve os maciços arbóreos que a gente tem, e a gente está perdendo para expansão imobiliária, né? Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Esses pequenos bosques são importantíssimos para a adaptação climática, né? E é preciso que isso depende muito do poder público, depende muito da prefeitura, das prefeituras, né? É lógico que tem situações muito diversas, tem bairros em que esses lotes são muito pequenos, a calçada é muito estreita e aí fica difícil você pensar em uma arborização, mas ainda assim é possível. São José tem ainda um plano de arborização próprio, que prevê o plantio de 5.000 mudas por ano. Entre 2017 e 2023, foram plantadas mais de 189.000 árvores de espécies nativas. Antes de plantar uma muda, o Departamento de Gestão Ambiental da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura aqui de São José faz uma análise do local. Os técnicos avaliam, por exemplo, qual a espécie mais adequada para estar naquele ambiente para que haja apenas benefícios. Por isso, o munícipe que deseja plantar uma muda em frente à casa ou em qualquer região da cidade precisa fazer uma solicitação através do número 156. Muitos poucos sabem que a gente tem um plano de arborização. Muitos poucos sabem da importância da árvore na porta da casa, por exemplo, né? Pelo contrário, muitos querem tirar a árvore da casa porque acham que isso é incômodo, né? Então é preciso fazer também um amplo plano de comunicação junto com essa questão da arborização para trazer para a sociedade lidar junto com o poder público para lidar com essas coisas. O cuidado com as áreas verdes da cidade também é tema de debates da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, que trabalha para criar caminhos que favoreçam a arborização em todas as regiões do município. Nós avaliamos os projetos que possam trazer benefícios para a natureza, né? E também alguns acontecimentos, alguns projetos que possam trazer prejuízo, a gente vai apontar e vai ser contra. E fiscalizar, apontar problemas. Região do Esplanada, por exemplo, é uma região que tem uma área ricamente arborizada de área verde, que é a área verde esplanada. Nós já fizemos pedido de poda, de limpagem, de tirar o lixo daquela região. Então essa é a função da Comissão de Meio Ambiente, visitar essas regiões e defender a natureza, defender o meio ambiente da nossa cidade. Alcançar mais qualidade de vida também depende do envolvimento de toda a comunidade. Para a pesquisadora, é preciso conscientizar a população sobre a importância de manter as árvores de pé. São José dos Campos tem um programa de arborização urbana, tem trabalhado nesse sentido, e é importante que a gente trabalhe junto para trazer as melhores possibilidades, né, de plantio de árvores, além da educação ambiental, onde a gente vê muita depredação dessas árvores que são plantadas. Então, a conscientização é todo um processo, a arborização é todo um processo que precisa estar no coração da população também. No próximo bloco tem mais informação da Câmara Municipal, então continue por aqui que a gente volta já. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. Um projeto de lei da vereadora Amélia Naomi, que tramita na Câmara Municipal, propõe a realização de campanha de conscientização e incentivo à doação de sangue e de medula óssea.
A proposta prevê que as ações aconteçam em eventos culturais, artísticos e esportivos realizados na cidade. No Banco de Sangue de São José, as poltronas estão quase sempre ocupadas, mas ainda não é o suficiente. Hoje, o número de doadores é menor do que o considerado o ideal em todo o Brasil. Somente 1,4% da população faz doações regulares. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o recomendado é que esse indicador chegue a 3%. Um dos principais fatores são os mitos que envolvem o tema. Ainda a falta de informação ainda é a principal barreira. E aí eu citaria para vocês o exemplo mais clássico que a gente mais ouve no nosso dia a dia, é aquelas pessoas que têm diabetes que falam que não podem doar. E isso, na verdade, não ocorre. A pessoa não pode doar o diabético que faz uso de insulina. A insulina é o impedimento. Contudo, aquele diabético que controla a sua doença com uma alimentação regrada, com atividade física e mesmo que faça uso de medicamento, ele pode doar normalmente. Um projeto de lei em tramitação na Câmara pode mudar essa realidade em São José. O texto, que recebe a coautoria da vereadora Amélia Naomi, dá ao Poder Executivo autorização para criar uma campanha de conscientização e incentivo à doação de sangue ou medula óssea em eventos culturais e esportivos que tenham capacidade acima de 500 pessoas. 11 vereadores apoiam a ideia proposta. Esse projeto a pessoa vai olhar e vai despertar. Eu acho que sempre é muito positivo que as pessoas saibam que isso é possível, não custa nada, né? E é tranquilo, então é fundamental. Então nós temos que despertar para as pessoas essa questão. Por isso nos eventos, nos convites, né, nas placas, né, no dia, em toda a atividade que estiver lá, tudo que a gente puder é fundamental. Ainda segundo o projeto, o incentivo para a doação também viria por meio de cartazes contendo informações sobre canais e endereços dos pontos de doação. A justificativa da proposta também reforça o caráter solidário de um gesto que pode salvar vidas de pessoas que se submetem a tratamentos planejados, intervenções médicas urgentes, transfusões, transplantes e procedimentos oncológicos. Olha, considerando, por exemplo, o carnaval, é fundamental que tenha doação de sangue, porque é um momento que fica quase uma semana, né? Então é importante que as pessoas tenham consciência que antes e depois fazer a doação, e que é sempre necessário. Quem conhece a realidade do banco de sangue vê com bons olhos qualquer medida que promova a conscientização a respeito da doação. Todas as campanhas acabam aumentando as nossas doações momentaneamente, isso para a gente, óbvio que é muito bem-vindo. Contudo, o maior ganho é exatamente isso, né? Como o Brasil ainda não tem essa cultura de doação, já que apenas 1,4% da população doa, a ideia que se tem a partir dessa maior visibilidade que nós temos durante uma campanha é justamente fazer com que as pessoas despertem para a importância da doação de sangue, que é um ato muito simples, muito rápido e que você vai salvar até 3 vidas. Então é um exemplo sim a ser seguido. Para a vereadora, uma legislação bem elaborada pode fortalecer os esforços na captação de doadores e beneficiar todos aqueles que dependem da solidariedade do próximo. Acho que as campanhas da saúde, no processo inclusive de afirmação de que eu posso, com o meu gesto, ser solidário e salvar outras vidas, é fundamental. Hora de fazer o último intervalo do programa e, na volta, vamos conhecer a história de vida de Alberto Simões, que dá nome a um parque aqui da cidade. Estamos de volta. Ele foi professor, historiador e um apaixonado por esportes. E essa paixão o levou para o rádio. Estamos falando de Alberto Simões, que deixou um legado para o jornalismo esportivo regional. O parque, que fica na região norte da cidade, recebeu o nome dele e é uma forma de homenageá-lo. As fotos, as revistas, os recortes de jornais são algumas das lembranças
que Dona Elizabeth guarda com carinho. Registros da paixão que o marido, Alberto Simões, tinha pelo esporte. Pegava o cabo de vassoura e ficava, né, irradiando, transmitindo os jogos, né, quando era pequeno. E aí ele começou em Campos do Jordão, né, e depois que veio para cá. Em casa chegava, almoçava, dava aula, né, e dali a pouco estava saindo para a rádio, e era o tempo todo ligado, né, no computador, escrevendo, né? E aí televisão o tempo todo. Alberto e acompanhava, né, os times, né? Remo, Flamengo, Palmeiras, que eram e São José, né? Paixão dele, né? Era mais que um trabalho. Alberto Simões queria enaltecer o esporte regional, estar perto dos atletas e principalmente transmitir emoção. E isso ele fez com maestria. Na narração esportiva, criou bordões inesquecíveis. Quando saiu o gol, né? Ele falava, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, né? É gol do São José, a torcida pode fazer loucura. E depois ele gritava o gol. Terminado o grito de gol, ele jogava para o repórter, dar os detalhes que marcaram o gol, né? Então ele dizia o seguinte: o lugar da menina é na rede, Paulo Roberto. Conte a história deste gol. Esse aí ficou marcado, é só dele. Nunca vi nenhum narrador ter essa semelhança. Era perfeito isso aí. Quando ele ia acionar o tempo, ele chamava o tempo mais ou menos assim. Né? Não é mais ou menos, exatamente assim. Os ponteiros não param, decorridos. Daí ele dava o tempo de jogo e coisa e tal. É dele também. Ele realmente foi espetacular. O Alberto, ele deixou para todos nós uma escola a ser seguida. Quem diria que aquele menino, nascido em Belém do Pará, seria uma referência na locução esportiva no interior de São Paulo? Tinha apenas 16 aninhos quando fundou, na extinta Rádio Clube, o programa Parada dos Esportes, que até hoje é transmitido. É o programa mais longevo do rádio esportivo brasileiro. Isso é incontestável. Ele começou isso nos idos de 65 e pela qualidade do programa que ele apresentava na época. A gente segue até hoje a mesma linha, a mesma pauta praticamente, né? Faz com que a gente tenha hoje, desculpe a imodéstia, mas o direito de dizer que é a emissora mais ouvida quando o Parada dos Esportes está no ar, que é uma equipe montada pelo Alberto em 65 e que desbravou a ação do tempo. O radialista também foi editor de esportes por 20 anos no jornal Vale Paraibano. Uma história dessas merecia uma homenagem de peso. Desde 2016, o antigo Parque Boa Vista, na zona norte da cidade, passou a se chamar Parque Alberto Simões. Maneira de manter vivo o legado deixado por ele. O Alberto falava assim, ele sempre falou, homenagem eu acho que tem que se fazer enquanto a pessoa é viva. Até eu falo, ele não viu, né, o parque que foi dado o nome dele. Me lembro que o Carlinho falou assim para mim, Beth, pro Alberto tem que ser dado uma coisa muito grandiosa, e esse parque é muito grandioso para o nome dele. E foi dado, e é muito bonito mesmo, né? Historiador de formação, foi professor em várias escolas do município e virou membro da Academia Joseense de Letras. Escreveu livros que, adivinha, contam parte da história do esporte regional. Foram 3. Esporte, Formigão e Águia, de 1992, o Almanaque do São José, de 2010, e a história de uma rivalidade, que destaca o clássico entre São José e Taubaté. A mulher se lembra das noites dedicadas à escrita. O Alberto era criativo, ele o tempo todo fazendo, tanto é que escreveu os livros, né? Uma pessoa dedicada a tudo, sabe? Tudo que fazia, tudo gostava das coisas bem feitas, sabe? Esforço feito com amor. Quem conviveu com Alberto Simões não tem dúvidas de que seu nome vai ficar para sempre marcado
na história da cidade. Uma homenagem justíssima e tem tudo a ver. É um parque aqui em São José dos Campos grande, bonito e que hoje envolve muitas modalidades esportivas, que tem tudo a ver com a história do Alberto de Souza Simões. Ele deixa saudade. Muitas. Isso é uma marca indelével, né? Ninguém consegue esquecer do Alberto. Aliás, normalmente a gente fala dele, a cabine que nós transmitimos futebol hoje no Martins Pereira leva o nome dele, enfim, ele tem uma marca realmente indelével na nossa história. Trabalhou muito, gostou, eu penso assim, fez tudo o que ele gostou. E foi feliz, né? Foi feliz. Ai, que bacana, né? Quanto talento, deixou, claro, um legado para o jornalismo regional. E o Ação Parlamentar fica por aqui, espero que você tenha aproveitado as informações. Não se esqueça que você também pode acompanhar a nossa programação através do nosso canal no YouTube, TV Câmara SJC. Até o próximo programa. Tchau, tchau.